Ok. Então, como eu estava dizendo antes de começar a gravar, hoje teremos aqui a contribuição da nossa amiga Santosha, né, que tem um trabalho aí voltado para hábitos, e hoje vai contribuir aqui com o nosso estudo falando dos hábitos atômicos, tá? Mas antes de ela iniciar, eu gostaria de saber se alguém quer dizer alguma coisa, se alguém está querendo compartilhar alguma coisa. Podemos seguir? Então vamos lá, amiga. Bem-vinda, muito obrigado de novo aí pela sua contribuição sempre. Bom dia, queridos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com o áudio? Obrigada aqui, então, pelo espaço. É uma alegria estar aqui trocando essas ideias, esses conhecimentos com vocês. Então, queria começar apresentando esse livro que a gente vai abrir dentro do livro, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo, que se chama, então, Hábitos Atômicos, de um americano chamado James Clear, que eu honro muito, assim, né? E o subtítulo dele é Um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Só um parênteses, desculpa te cortar. Nós não Imagina. estamos abrindo um estudo desse livro. Nós estamos abrindo um pequeno estudo dentro do estudo do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que nós vamos seguir naquele outro livro. Então, ela vai só trazer um teaser. Quem sabe a gente não abre esse estudo, né? Um teaser que vai nos ajudar no estudo do outro livro, tá? Só para ficar claro aqui, para quem está chegando hoje e quem vai ver a gravação, essas coisas. Perfeito. Um highlight, assim, né? Então, eu queria começar, então, lembrando, assim, por que que isso abriu tanto, né, na semana passada, eu acho que vale a pena, porque esse título que o James Clear traz, Hábitos Atômicos, ele já é muito revelador. Primeiro, ele está dizendo que o hábito é como se fosse o átomo do organismo. Se a gente mexe na estrutura do átomo, o todo se transforma. Ao mesmo tempo, a alteração que a gente faz no átomo, ela tem um potencial gigantesco, né? Vejam a bomba atômica, por exemplo, assim, uma reação gigantesca. Então, o que que ele está trazendo aqui, né? Que se você vai no ponto e mexe em uma coisinha do sistema, ela tem um poder de reverberação muito grande no todo. E o conhecimento que ele traz nesse livro vem muito da experiência dele, né? Então eu separei assim um trechinho aqui da introdução para contar um pouco dessa história, de como que ele chegou nesse assunto, porque eu acho inspirador para nós aqui também, né? Então ele fala assim: No último dia do meu segundo ano do ensino médio, acertaram meu rosto com um taco de beisebol. Quando meu colega fez um movimento para pegar um impulso na tacada, o bastão escorregou de suas mãos e veio voando na minha direção até me atingir diretamente nos olhos. Não tenho nem lembrança do momento do impacto. O tato estatelou meu rosto com tanta força que esmagou meu nariz, deixando-o com um bizarro formato de U. Aí ele descreve aqui as colisões, o que aconteceu com o cérebro, eu vou poupá-los dos detalhes, né? E aí ele diz assim: quando abri os olhos, vi as pessoas correndo para me ajudar, vi ali o que estava acontecendo, chocado e confuso, não sabia da gravidade do que tinha acontecido. Meu professor me pegou pelo braço, no ombro, e começamos uma longa caminhada até a enfermaria. Atravessamos o campo, descemos a colina, várias mãos me apoiando. Me perguntavam que ano eu estava, eu dizia 1998, mas na verdade era 2002. Me perguntavam quem era o presidente dos Estados Unidos, eu falei Bill Clinton, mas a resposta era George Bush. Então ele vai contando assim que ele teve uma colisão mental que deixou ele ali meio bagunçado, né?
Aí ele conta aqui que foi para a sala de emergência, a mãe chegou no hospital, né? E conta um pouco ali da passagem que ele teve, né? Aí ele conta da recuperação, é aqui que eu queria chegar. Por um golpe de misericórdia, na manhã seguinte, minha respiração melhorou a ponto de os médicos se sentirem confortáveis para me tirar do coma. Ele precisou ir para um coma induzido. Quando finalmente recuperei a consciência, descobri que havia perdido o olfato. Como teste, uma enfermeira me pediu para assoar o nariz. Aí tem aqui mais alguns testes que ele faz, né? Ah, não, desculpem, essa aqui é a parte que eu tinha separado. Aí aqui ele está escrevendo o momento da recuperação dele, até ele recobrar os sentidos, né? O que ele está contando? Que foi um impacto muito forte, assim, que perdeu o olfato, perdeu algumas capacidades cognitivas, ele ficou muito abalado fisicamente e no cérebro mesmo por esse impacto que ele sofreu. Meu retorno ao beisebol não foi tranquilo. Depois ele volta a jogar beisebol depois da recuperação, né? Quando a temporada chegou, fui o único jogador cortado do time do colégio. Fui rebaixado para jogar com alunos do segundo ano. Eu jogava desde os 4 anos, e para alguém que havia gastado tanto tempo e esforço no esporte, ser cortado era humilhante. Ainda me lembro vividamente do dia em que isso aconteceu. Sentei no meu carro e chorei enquanto zapeava pelas estações de rádio, procurando uma música para me fazer sentir melhor. Depois de um ano de determinação, consegui retornar ao time do colégio como sênior. No total, joguei 11 ciclos de beisebol na liga do colegial principal do ensino médio. Pouco mais do que uma única partida. Apesar da minha carreira insossa no ensino médio, como esportista, né, de beisebol, eu sabia que, para que as coisas melhorassem, eu quem teria que fazer isso acontecer. A reviravolta veio 2 anos depois da lesão, quando comecei a usar o ensino superior a cursar o ensino superior na Denison University. Era um recomeço, e seria lá que eu descobriria o surpreendente poder dos hábitos. Então, ele entrou em contato com esse assunto quando ele entrou na universidade, depois desse impacto no cérebro, em que ele foi tendo que ter pequenos comportamentos para ir redescobrindo o poder dele, da mente dele, porque ele estava muito impactado fisicamente, inclusive. Estão me acompanhando? Tudo certo? Então, como aprendi sobre hábitos? Frequentar a Denison University foi uma das melhores decisões da minha vida. Conquistei um bom lugar no time de beisebol e, embora, por ser calouro, estivesse no final da lista de escalação, fiquei emocionado. Apesar do caos dos meus anos de ensino médio, consegui me tornar um atleta universitário. Eu não seria o titular do time de beisebol tão cedo, então me concentrei em colocar a minha vida em ordem. Enquanto meus colegas ficavam acordados até tarde, jogavam videogame, eu construía bons hábitos de sono e ia para a cama cedo, todas as noites. No mundo bagunçado de um dormitório de faculdade, fiz questão de manter o meu quarto limpo e arrumado. Essas melhorias foram pequenas, mas me deram uma sensação de controle sobre a minha vida. Comecei a me sentir confiante novamente. E essa crescente crença em mim mesmo invadiu a sala de aula enquanto eu aprimorava meus hábitos de estudo e consegui obter altas notas durante o primeiro ano. E aqui já vem o primeiro aprendizado que ele teve, né? Um hábito é uma rotina ou comportamento que é realizado regularmente e, em muitos casos, ao longo do tempo, se torna automático. Conforme cada semestre passava, eu acumulava pequenos, mas consistentes hábitos
que acabaram levando a resultados inimagináveis para mim quando comecei. Por exemplo, pela primeira vez na minha vida, eu criei o hábito de levantar pesos várias vezes por semana. E nos anos que se seguiram, meu corpo de 1,93 passou de franzinos 77 quilos para esguios 90 quilos, que ele foi ganhando massa muscular, né? E aí eu acho que é suficiente para a introdução, mas então esse conhecimento que ele traz não é só um conhecimento assim teórico, né? Ele realmente teve um impacto no cérebro que bagunçou ali a vida dele, né? E aí pequenos comportamentos já ali na faculdade que foram se acumulando e criando isso que ele traz que eu acho muito legal, que é uma sensação de controle, controle no bom sentido, né? Sobre a vida de novo, assim, puxa, eu dou conta. Pequenas coisas, né? Que é bem o tom do que ele traz, assim, né? Pequenas melhorias que vão se acumulando e que se tornam, assim, uma grande transformação. E dentro disso, eu queria pular, eu separei dois gráficos do livro, as três imagens do livro para mostrar para vocês, que eu acho que vale super a pena, né? Uma que, inclusive, é um slide da aula que eu dou na pós, vou trazer só esse slide, que é esse aqui. Então, é a história melhore 1% todos os dias, né? Isso virou quase um bordão, assim, do James Clear. O que que ele está dizendo? Se você decide por um novo comportamento dentro do que a gente está estudando aqui também, né? Você começa e no dia seguinte você vai estar 1% melhor nesse comportamento. Depois, no outro dia, vai ser 1% melhor de novo. Só que quando você vai crescendo 1% por dia, né, como se fosse juros compostos, né? É uma curva exponencial que cresce para cima, né? Só que no começo, o crescimento de 1% por dia, ele é muito pequenininho, tá vendo? Como se essa linha aqui fosse a do resultado, né? Então, no dia 2 parece que não tem nada acontecendo. No dia 3 parece que não tem nada acontecendo. No dia 4 opa, alguma coisa aconteceu. E ele diz que quando a gente começa novos comportamentos, novos hábitos, chega uma hora que acontece uma virada, que, uau, leva a gente para cima. Aí olha o que ele diz sobre isso aqui no livro. Vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo? Yes. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos dos seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Eles parecem fazer pouca diferença em um ambiente isoladamente. E ainda assim, o impacto que provocam ao longo dos meses e dos anos pode ser enorme. Somente 2, 5 ou até 10 anos depois é que o valor dos maus hábitos o valor dos bons hábitos e o custo dos maus hábitos se tornam evidentes. Fazer uma escolha que seja 1% melhor parece insignificante naquele momento. Olhando para o gráfico, né? Uma escolha 1% melhor, aí no dia seguinte parece insignificante, né? Mas, ao longo dos momentos que compõem a vida, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e poderia ser. O sucesso é o resultado dos hábitos diários, e não das transformações únicas na sua vida. Então, ele está falando aqui, né, que a gente coloca muito na conta da grande virada, grande transformação, que um dia eu vou ter um insight, né, e vou viver uma grande virada, né? Mas eu, inclusive, já ouvi, assim, que até mesmo um trabalho de cura muito profundo, se você não medita, você volta para o mesmo lugar depois de um tempo.
porque a plasticidade do cérebro, ela é lenta. A gente vai pouco a pouco conquistando essa nova cognição, né? E os comportamentos e condicionamentos antigos, especialmente em momentos de turbulência, de perigo ou de medo, eles tendem a voltar para o modo antigo, né? Então, olha que interessante o que ele traz aqui, né? Não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora. O que importa é saber se os seus hábitos estão colocando você no caminho do sucesso. Aí essa frase que eu queria pôr assim numa traseira de caminhão, que ele vai trazer agora, tem uma camiseta, né? Sua preocupação deve ser maior com a sua trajetória atual do que com os seus resultados atuais. Olha que profundo, né? Se você, por exemplo, tem um monte de dinheiro, é o exemplo que ele traz no livro, né? Mas você gasta mais do que tem, o seu resultado é bom, mas a trajetória é ruim. Mas se você está endividado, mas você está ganhando mais do que você gasta, o seu resultado é ruim, mas a sua trajetória é boa. Então, às vezes, a gente assusta com o resultado que está manifestando hoje, mas o foco deveria ser, segundo ele, assim, e acho que está bem alinhado com o que o Joe Dispenza traz, né? Ele é a trajetória mesmo, assim, onde que você está, para onde que a curva está indo, né? E aí, antes de abrir uma primeira rodada que eu queria ver como que isso está chegando para vocês, eu queria mostrar outro gráfico, que é um desdobramento desse que a gente acabou de ver. Então, vocês viram ali a curva exponencial, né? 1%, aí melhora 1%, e aí você vai crescendo. Agora, esse outro gráfico, para mim, é o mais revelador de todos, do James Clear, que é esse aqui, ó. Olha que interessante, gente. Essa curva aqui, ó, exponencial, vocês conseguem enxergar o meu cursor quando eu passo aqui? Ah, legal. Isso aqui é o que acontece quando a gente começa uma prática de hábito. Seja ele cuidar da planilha financeira, fazer uma dieta, ela tende a ter um comportamento que começa bem pouquinho em resultados, vai se descolando, vai crescendo 1% melhor, e aí você tem uma curva que, em geral, ela tem essa subida. Chega uma hora que você encaixa, você entra num flow, numa coisa que não faz mais tanto esforço e o resultado chega. Só que, vejam essa outra linha aqui, ó. Essa linha, ela é a projeção mental que a gente faz do que vai acontecer. Então, a nossa mente projeta resultados de uma forma linear, mas o hábito tem um comportamento exponencial. O que a mente pensa? Bom, eu vou agora meditar, amanhã eu já vou estar um pouco melhor, aí eu vou ter tal resultado, aí eu vou chegar em tal lugar, aí ela vai pensando no resultado, né? De uma forma linear. Aí eu vou chegar aqui, aí tarará, aí eu vou chegar aqui. E aí, dentro disso, pensando que esse eixo aqui de baixo é o eixo do tempo, né? Existe um período de tempo em que o resultado real fica abaixo da projeção linear da mente. Estão vendo essa barriguinha aqui para baixo? Isso é o que o James Clear chama de vale da desilusão. Porque você falava, eu vou chegar aqui, mas na verdade você está aqui embaixo. Aí você fala, putz, não está acontecendo nada. Essa santocha aí é maluca, né? O Thiago tá lá falando, pô, quebrando o hábito de ser você mesmo, meditação, silêncio, estou fazendo silêncio, não está acontecendo nada. Eu mesma já tive esse tipo de pensamento na minha vida. Estou aqui fazendo silêncio, não está acontecendo nada. Mas esse não está acontecendo nada, na verdade, é porque a gente compara o resultado com a projeção mental. Então,
existe um período que você foca só no hábito e você deixa o resultado de lado um pouco. Essa é uma outra chave muito profunda que ele entrega nesse livro, né? Olha, né, foca no comportamento e continua, e continua, e continua. Porque chega uma hora que você atravessa esse vale da desilusão, e quando você atravessa, olha que interessante, você chega num lugar que você não tinha nem imaginado que seria possível. Tá vendo que essa seta ela tá fora da projeção mental, ela foi para cima. Porque quando a gente muda o hábito, a gente muda quem a gente é, a percepção que a gente tem de quem a gente é. Voltando ali pro que ele trouxe, né? Que ele estava na recuperação da cirurgia do cérebro. E aí ele foi se concentrando em deixar o quarto organizado, em estudar, em ter uma rotina equilibrada. E isso foi dando uma sensação, poxa, eu dou conta da vida, depois de um impacto como aquele, né? Que ficou ali com o rosto, o próprio cérebro fisicamente ali com um taco de beisebol, né? Foi forte o acidente que ele sofreu. E aí essa sensação de ir dando conta foi mudando a percepção que ele tinha dele, a percepção que ele tinha da vida, da possibilidade que ele tinha de realização. Então, essa travessia por esse período aqui que ele chama de Vale da Desilusão, às vezes ela dura semanas, às vezes ela dura alguns meses. Eu, Santosha, já tive casos de mudanças de hábitos pessoais que duraram mais de ano. Já tive outras que foram rápidas também, né? Mas o que eu percebo que é um denominador comum que vai acontecendo quando a gente começa a ir praticando é que a gente vai sentindo que a gente merece fazer essa mudança. E aí a gente vai relaxando no hábito e vai podendo subir nessa curva. Alguém gostaria de dizer alguma coisa até aqui? Comentários, dúvidas? Tá dando para entender? Eu achei muito interessante esse vale da desilusão, né? Assim, ter esse gráfico evidenciando isso, assim, e ele tocou, assim, porque o quanto que a gente quer aquela mudança rápida, né? E aí esse vale mostra, assim, o quanto que a gente se sabota nesse início, por esperar, não é do jeito que eu queria, na velocidade que eu queria. E aí não espera para ver o processo acontecer, né? Só traz assim, porque eu achei bem interessante ele mostrar isso como um gráfico. Ele tem esse poder de. O livro é cheio de gráficos. Eu trouxe mais um que eu acho que é muito revelador para vocês, o terceiro, né? Para também não ficar muito gráfico assim. É porque eu amo, né? Eu sou tipo a CDF dos gráficos. Mas nem todo mundo tem esse gosto, né? Então, ele tem esse poder de ajudar a gente a ver essas coisas dessa forma, né? E aí, acho que é um adendo legal que o Jorge falou, é o seguinte, né? Quando ele usa a palavra atômico, o que ele está dizendo é escolha uma ação na linha do que você está querendo, assim, né? Coerente, né, com o que você está querendo, mas que seja atômica, que seja pequenininha mesmo. Porque o que é importante na formação de um hábito não é ser um grande movimento de uma vez, mas é ser uma coisa pequenininha o suficiente para, de fato, movimentar alguma coisa, né? Mas que você vá sustentar fazer. Então, ele usa até a expressão, né? Você precisa começar com a vitória garantida. Porque se você começa com a vitória garantida, percebe essa sensação que a gente até veio bastante no último encontro, não dá, não consigo, é muito difícil, né? Em 2, 3 dias, o fato de você estar conseguindo já vai mudando essa sensação. Que nem ele ali, poxa, funções cognitivas totalmente atrapalhadas, assim, não estava mais conseguindo jogar beisebol, que era a paixão da vida dele,
não estava mais conseguindo nada, né? Conseguiu entrar numa universidade, ele ficou ali, deixa eu arrumar minha cama, arrumar meus livros no meu quarto, dormir cedo, coisa simples. Aí ele foi sentindo de novo, poxa vida, eu consigo, né? E então ele é muito radical, assim, quando ele fala, esqueça a meta e foque no hábito. Uma vez que você entendeu a direção, desencana do ponto de chegada e foca no hábito, em bater o seu cartão. Porque, inclusive, esse ponto de chegada tende a ser melhor do que você está imaginando agora. É muito profundo, né? Que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente abriu. Oi, Franciele. Bom dia. Ouvindo você, Santocha, eu acho que me fez um link aqui de eu me concentrar no que eu sou capaz de fazer, sabe? Me concentrar no que eu dou conta ainda. E aí, quando você traz o exemplo dele, do quarto arrumado, eu não dou conta de arrumar toda a minha casa, então eu arrumo o meu quarto, pelo menos, que eu dou conta. E me concentrar nisso, no que eu dou conta, né? Me veio. Me concentrar do que eu consigo hoje, no que eu consigo agora, nesse exato momento. Me chega assim, né? A sua fala. E aí até aumenta o meu merecimento, porque então eu mereço esse quarto aqui arrumado. Ainda não dá a casa inteira, mas eu mereço esse quartinho aqui, minha cama. Não sei, me veio isso, sabe? O que eu sou capaz agora, nesse exato momento. Eu vou te falar, Franciele, quando eu comecei a estudar esse livro, faz uns 5 anos, né? Eu estava num período da minha vida assim, mudando de casa, de cidade, perdida, assim, sabe assim, em crise profissional, crise financeira, crise de um relacionamento que tinha acabado, mas assim, crise era quase meu sobrenome, assim, sabe? E aí eu me lembro que eu li esse livro e falei, tá bom. Então agora eu vou me concentrar em, tava num tanque de roupa, um monte de roupa para lavar, assim, sabe? Falei, então eu vou lavar minhas roupas, assim, vou deixar minhas roupas em dia. Então eu me lembro, assim, do dia que eu estava estendendo, desculpem que eu tô um pouquinho rouca, eu estava estendendo as roupas no varal, assim, pondo cada pregador, assim, com presença, sabe? Assim, falando, ok, é isso que eu dou conta de fazer hoje, assim, sabe? E depois que eu terminava de estender as roupas, tinha um varalzinho pequenininho. Eu estava morando numa cabana na praia, assim. Tava numa. Nossa, gente, vocês nem imaginam. Depois que eu estendi as roupas, aquilo me dava um bem-estar, um alívio, assim, que eu começava até a me perceber diferente. E conforme eu ia me percebendo diferente, uma autoconfiança bem sutil, assim, ia chegando. Aí na época ali, eu lembro que eu comecei a fazer um podcast, comecei a movimentar umas coisas assim, né? Tudo porque eu tinha colocado as roupas em ordem, assim, né? Então, isso que ele está trazendo, assim, que eu acho muito simples e valioso, assim, né? Foi um grande amigo mesmo, esse livro ter chegado naquele momento, assim. E você trouxe, né, Santocha, sobre focar no hábito e deixar que a vida, né, o resultado, a vida tende até a trazer melhor, e é muito como a gente vem tocando aqui, né, ao longo desses tempos, dessa sabedoria da vida, né? A gente tenta desejar algo, digamos assim, para a gente, controlar um futuro, e não deixa a vida operar sem considerar a sabedoria que ela tem, que é muito maior. E muito mais tempo trabalhada do que a nossa existência, assim, né? E aí, então, assim, intenciona, assim, tenha atenção, sim, no aqui e agora, né? No hábito.
mas deixa que ela opere, deixa que ela também trabalhe, né? E foca para cá em fazer o que te cabe agora. Então, assim, você trazendo isso do hábito, eu lembro quando você trouxe pra gente, foi me tocando muito. Foi me tocando muito, assim, enquanto que esse simples, ele tem um poder mesmo, né? Tem um Uhum. poder. Você está falando de também a vida, né? De achar a vida. Você sabe, Jorge, que eu tive um insight outro dia. Eu falei, nossa, gente, é tão óbvio, né? Porque a gente fala assim, cocriação com a vida, né? Vou cocriar. Só que a gente esquece que a vida está na jogada, né? É tão óbvio, né? É assim, ela está na jogada. Aí você move uma coisa, aí ela vem também, responde, acomoda, né? A gente esquece isso. A gente esquece que ela está colaborando com a gente, que ela está mostrando, dando feedbacks, abrindo caminhos determinados, né? É bem engraçado isso até, assim, né? Porque a gente fala cocriação com a vida, mas eu, pelo menos, no fundo, muitas vezes eu fico... esse do criação ainda está meio subliminar, é quase entre parênteses, assim, né? É porque se a gente vai nessa direção que você está propondo aqui, dos hábitos, de uma mudança pequena, a gente tem que soltar o mindset de que a gente vai ser salvo por alguém em algum momento. Uhum. Vai chegar alguém e vai me salvar e vai me tirar dessa situação difícil. É muito entranhado esse mindset, pessoal, mesmo. Ele é do mindset do Walt Disney mesmo. Não tem isso. Você pode até receber uma ajuda que é resultado já do seu hábito novo em movimento. Porque daí a vida vem, igual a Santos está falando. Aí você faz, a vida vem. Então, às vezes, você recebe mesmo uma ajuda inesperada, mas essa ajuda ela veio porque você fez um movimento. Você abriu a porta, você colocou essa nova energia em movimento, né? Então, se a gente fica lá esperando que em algum momento, por exemplo, essa guerra toda que está acontecendo agora, infelizmente, olha, de verdade, ninguém vai vir salvar a gente, não vai ter nave espacial alienígena que vai acabar com isso. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai se matar. Tá claro isso, entende? Por isso que a gente incentiva tanto você colocar os seus dons e talentos a serviço da regeneração. Mais do que a sua história pessoal, de você ter sucesso, fazer o seu dinheiro com o seu potencial, ok, isso faz parte. Mas mais do que isso, vai além do nosso próprio umbigo. Você colocar o seu dom e o seu talento em movimento é uma autorresponsabilidade. Você tem responsabilidade em fazer isso, entende? A gente estuda aqui a parte que não quer, a parte da criança, né? Tudo aquilo que a gente já viu, que a gente fica aqui estudando, que é o trabalho de cura, mas no fundo, você consegue mesmo fazer esse movimento quando o seu eu consciente ele toma a direção da casa e fala, cara, eu tenho uma responsabilidade. Não é uma questão de eu ser aplaudido, de eu ser reconhecido, de as pessoas me elogiarem. Vai além disso. Isso tudo a gente tem que ir soltando. É você colocar em movimento porque você sabe que o seu dom e o seu talento ele pode fazer a diferença no seu micro, ali ao seu redor, na vida das pessoas. Estão entendendo? É mais profundo do que é um egoísmo ainda, né? Você ficar, ai, é a minha história, eu não vou porque a minha criança ainda é eu ainda girando em torno do meu próprio, apesar de que precisamos respeitar isso, porque é real também. Mas eu acho que a gente dá muita atenção para isso, mais do que devia. Eu acho que a atenção que a gente tem que dar para isso é uma atenção objetiva. É se autoconhecer mesmo, precisa se autoconhecer, precisa entender suas contradições internas, né? Mas a partir do momento que você entendeu,
Aí bora já para essa nova etapa aqui que a Santosha está propondo, que é qual é a pequena mudança que eu já posso fazer para ir nessa direção, entendeu? Então hoje, se você está fazendo o seu trabalho no mundo e você está tendo um resultado menorzinho do que a sua expectativa acha que deveria estar tendo, lembra do Vale da Desilusão. Né? Lembra? É exponencial. Uma coisa que me chamou a atenção no gráfico é que chega uma hora que o gráfico ele não vai mais para frente no tempo, ele vai para cima. Né? E aí você vai indo no tempo, indo subindo mais para cima. Então, gente, pegando aqui as dicas de grandes empresários, pessoas que fizeram bilhões em dinheiro mesmo, resiliência, disciplina, constância, aí junta com um pouquinho aqui do que a gente ensina que é com fé. E vai, se você tem, às vezes você está ali começando o seu trabalho, você tem um sonho mesmo de construir mesmo uma comunidade em torno daquilo que você está oferecendo, né? Daquela solução que você está oferecendo para a necessidade das pessoas. Mantenha constante aí o seu trabalho, você, por que não? Você vai chegar. É só uma questão de você desapegar um pouco dos resultados. Aí vai juntando tudo, né? Vai juntando Deepak Chopra, vai juntando James Clear, vai juntando. A verdade é uma só. Né? O Deepak Chopra fala: planta sua semente e se distancia do resultado. Ele nem falou de crescimento exponencial, ele falou: entrega para a natureza vai fazer o trabalho dela. Só que a gente não tem paciência, a gente tem um mindset de criança ainda. Tudo é mindset da criança ferida, você tá entendendo? A criança que é imediatista, a criança que quer tomar sorvete antes do almoço, né? A criança que não gosta de ser contrariada. Essa guerra toda aí, um jogando bomba na cabeça do outro é o quê? É que um foi contrariado, aí o outro não gostou, porque não gosta de ser contrariado. Você já viu uma criança de 3 anos, como que ela fica quando ela é contrariada? Se você der uma bomba na mão dela, ela estoura na sua cabeça, né? Então, é muito importante você tomar essa consciência de que tem uma criança dentro de você chateada, brava, e que ela traz maus hábitos para sua vida, né? E esse caminho, e o que que acontece? A gente está falhando na proposta como humanidade de criar melhores hábitos. Por quê? Porque a gente vai criar um novo hábito pelo mindset da criança, que é imediatista. Só que você tem que criar um novo hábito pelo seu novo eu, através do olhar dele, que é paciente, que é maduro, que entende, que observa a natureza, que entende que uma plantinha para crescer, ela precisa do tempo certo. Ela precisa ser adubada, ela precisa ser regada, ela precisa de chuva, ela precisa de sol, né? Você está adubando a sua ideia, por exemplo, de criar a sua comunidade? Você está regando? Você está colocando atenção, está tirando as ervas daninhas. E ervas daninhas, quando eu digo, são pensamentos intrusos que dizem que não vai dar certo, que fica desiludido, entendeu? Então, é disso que nós estamos falando. Porque se a gente não fala de tudo isso antes, na hora que o Dr. Joy Dispenza vir trazer as ferramentas que ele vai nos trazer, a gente vai usar a ferramenta através de qual olhar? Vai usar a ferramenta através do olhar da criança magoada, que vai querer resultado imediato, né? Persistam, persistam. A sua vida, ela pode ser diferente, muito diferente daqui a 10 anos. Muito diferente. E você vai olhar para trás e você vai poder ensinar isso através do seu próprio exemplo, né? Eu digo isso por experiência própria. Minha vida hoje é muito diferente do que há 15 anos atrás. Muito diferente. E eu agradeço. Eu agradeço essa parte em mim que teve disciplina o suficiente para seguir e não esmorecer dentro do vale da desilusão, né? Então, é isso que nós estamos propondo para você. Começa hoje. Acredita em você. Começa hoje. Oi, Beto.
Aqui, ouvindo vocês falarem aqui, eu estava assistindo um vídeo aqui dia e o cara falando, né, sobre o Thomas Edison, que fez, inventou, sei lá, milhares de coisas e só uma que vingou, né? O cara que escreveu não sei quantas mil músicas e fez três sucessos, né? Então, assim, tem sentido muito isso que o Thiago falou mesmo, que o foco é no percurso, sabe? Não é no destino. E persistência, determinação, disciplina, vamos, vamos, vamos. Eu acho que esse aqui é o grande ponto que eu estou conseguindo. Também. Perfeito. Não sei se deu para ouvir, né? O Beto estava dando o exemplo ali do Thomas Edison, que tentou lá milhares de vezes até achar a lâmpada, né? O James Clear fala disso também, né? Que quando você vive uma virada depois de muito tempo praticando um hábito, as pessoas às vezes acham que você foi uma coisa, uma virada, uma instantânea, assim. Elas não enxergam que é uma coisa que foi se acumulando. Você que sabe, né? Que você foi se acumulando, né? Por que que cresce exponencial daquele jeito? Porque acumulou com o esforço que você já fez. Aí, quando você dá mais um passo, acumula. Ele vai, é um quantum que vai crescendo, né? De energia de transformação. E aí parece que o Thomas Edison inventou a lâmpada, mas ele ficou 10 anos estourando um monte de filamentos até achar a fórmula, né? Aí essa parte o livro não conta, né? No livro de história só tinha uma frase lá: Thomas Edison criou a lâmpada. Foi Você tipo. imagina ele ali no sexto ano, depois de 6 anos estourando a parada, ele deve ter pensado, meu, isso aqui não vai dar certo. Relaxa, tipo assim, ele lá investindo tempo com família, filho, a esposa falando, cara, vem pra casa, vamos cuidar dos nenê aqui, imagina. E ele lá, meu Deus, acho que eu vou ter que desistir desse negócio. E aí ele falou, meu, eu vou, tá seguindo meu coração. E aí foi, inventou um negócio, entendeu? Chega uma hora que dá um ziriguidum no universo, né? Vrum. Aí você fala, meu, fui para outra oitava. Mas por quê? Anos de disciplina, anos de... Contar uma história aqui para vocês, né? Que até a Santosha faz parte, né? No ano, eu tinha um sonho, pouco tempo atrás, porque a gente resolveu, assim, se livrar das dependências das redes sociais, né? Porque, eles manipulam o algoritmo, aí você faz um pouco capricha, ninguém vê, e aí como que a gente ia comunicar? Muito dependente mesmo de Instagram, redes sociais, assim, LinkedIn. E aí eu tinha um sonho de criar uma comunidade no WhatsApp que tinham 1.000 pessoas. Eu tinha esse sonho dentro de mim, eu fui alimentando ele dentro de mim, nas meditações e tal. E aí um dia a Santosha, que trabalhava com a gente na época, assim, na comunicação, no marketing, porque ela veio para ajudar a lançar a pós. Ela virou e falou: Pessoal, o que que vocês acham de a gente fazer um convite para o Darshan Karmaura, que é o ministro lá do Butão, para ele vir dar uma masterclass para a gente, né? Eu pensei comigo assim: eu falei, eu aprendi a dizer sim para tudo que a vida me traz. Mas eu, não, eu me questionei, eu falei, por que que o Darshan Karmaura viria falar para a gente, né? Nos recolhendo a nossa assim, insignificância dentro do tamanho social mesmo das coisas, né? Aí eu falei, vamos lá, ia ser maravilhoso. Eu escrevi assim, beleza. Deu um mês e meio depois, ela escreve para nós e fala: Pessoal, o Dashkar Maura aceitou a falar aqui pra gente. Eu falei: Como assim aceitou? Nem eu não estava acreditando. Como assim ele aceitou? Aceitou, simplesmente aceitou, né? Simplesmente aceitou. E veio, e a partir da masterclass dele, a gente passou a ter mais de 1.000 pessoas dentro da nossa comunidade. E estamos assim até hoje. Mas eu sei que, claro, teve a ponte, né, da nossa querida amiga Santosha, que fez essa ponte, mas que eu sei que a natureza também colocou ela ali na hora certa, no momento certo, para a gente poder fazer isso. Mas eu sei que isso foi uma virada, que foi um acúmulo de tantos esforços, de tantas coisas que no dia a dia também, que a gente foi fazendo durante esses 15 anos de trabalho.
né? Então, assim, um exemplo que foi assim, de repente, nossa realidade mudou. E mudamos. Tínhamos, na época, 200 pessoas dentro da nossa comunidade, 215 pessoas, e fomos para 1.300, assim, de uma semana para outra. Como explicar isso? Você pode falar, o cara, o pessoal lá é sortudo. Normalmente o pessoal fala isso, né? Quando o outro sobe assim ou acontece alguma coisa, fala, sortudo, eu não tenho, eu sou meio azarado. Não é isso, pessoal. Você está enchendo o seu tanque de boas sementes, né? Quantas e quantas pessoas nós ajudamos, apoiamos gratuitamente na Universidade do Propósito? Gratuitamente, sem pagar, sem cobrar R$ 1, dando o nosso serviço. O nosso trabalho aqui, ele é 80%, ele é serviço desinteressado aqui, que é o caso desse grupo, por exemplo. A maioria das coisas que a gente oferece é gratuito. A gente tem um ou outro produto que precisamos para poder movimentar a estrutura, né, e viver do trabalho. Mas 80% do que a gente oferece é gratuito. Aí eu fico pensando, tanto de semente boa que a gente plantou na vida de pessoas, quantas coisas que a gente ainda continua plantando. Você, hoje, você está criando o seu futuro. Hoje. É que você não está vendo o que você está criando. Eu posso dizer hoje, porque já passei por alguns vales de desilusão, né? Até tocar violão mesmo. Chegou uma época que eu falei, meu, ou eu sigo ou eu desisto. Porque doía minha mão, não saía nenhum som, saía tudo. De repente faz assim, puf, você sai tocando alguma coisa. É isso, contando um exemplo, assim, sabe? Daqui da nossa história também, que eu acho que é importante. Muito legal que você trouxe essa história da comunidade, assim, realmente foi muito interessante, muito que é um esforço acumulado, né? Vai acumulando, tá lá o Thiago plantando, criando campo, né? O que que adiantar, né? O teu contato do Dacho Carmaúra, ter conhecido ele no Botão, se não tem essa... O Thiago usou uma expressão na época, um pote vazio, assim, né? Para receber. Muito legal lembrar disso mesmo, assim, realmente é um bom exemplo, né, dessa história, dessa curva exponencial, assim. É, porque imagina assim, a natureza, o propósito dela é te encher de coisa boa. Ela quer te dar, é o dharma dela, é o propósito dela, a natureza. Você pode ver, ela te dá gratuitamente. Aqui no quintal a gente tem um monte de árvore frutífera aqui, e nasce acerola, nasce açaí, gente, limão, a gente chega lá, pega, ela que tá dando, ela fica feliz em nos dar. Mas se você não cria o pote, ela não tem aonde depositar o que ela quer te dar. Então, esses pequenos hábitos que a Santosha está propondo aqui diários, pensa que você está construindo uma cuia vazia, para um dia você receber a graça de ser preenchida. Esse dia nós não sabemos, nós não temos controle sobre isso, porque a natureza tem o seu próprio jeito de trabalhar, mas o seu papel é estar sempre com a cuia pronta, para que o dia que chegar não se perder, né? Se ela deposita um monte de água pura ali, se você não tem a cuia, cai na terra, e volta para a terra, volta para ela mesma, né? Agora, se você tem a cuia, pronto, foi para outro lugar. Aí você não consegue nem viver mais sem esse pote cheio de água pura. Aí você vai criar outra coisa para poder receber outra coisa. Perfeito. E aí, tem um adendo, assim, que eu queria trazer, a gente está aqui nos 5 minutos finais, mas eu acho que vale a pena. Queria mostrar um último gráfico para vocês. Foi muito revelador para mim também, para poder finalizar aqui essa pincelada que a gente abriu do hábitos atômicos, né? Porque às vezes a gente está entendendo que o hábito tem que ser, sei lá, no meu caso, Santosha, né?
Então tá, entendi onde que eu tô. O meu hábito que eu preciso criar é muito simples, eu preciso fazer planilha de Excel. Quando eu pensei isso, eu falei, tá bom. Só que eu detesto Excel, assim, eu tinha vontade de sair correndo. Eu abria o Excel, eu queria conversar com o cara que criou o Excel e falar, cara, onde você estava com a cabeça? Eu achava muito chato, né? E aí eu fui ali, fiz um esforço, fiz uma primeira planilha muito simplinha. Hoje minha planilha, assim, ela tem, só falta falar com efeitos especiais, cores, eu adoro, fórmulas. Depois eu amei, mas no começo eu achava, né? E aí a gente acha que para começar a gente tem que gostar da coisa, né? Só que, na verdade, tecnicamente, o que a gente precisa conquistar para começar não é gostar de fazer a coisa, é querer fazer. Porque gostar de fazer é uma consequência de ir fazendo e aprendendo a fazer. Então, vejam que interessante esse último gráfico aqui que eu trouxe, tá? Ele mostra que a formação de um hábito, ela passa por essas 4 etapas aqui de cima. Estímulo, desejo, resposta, recompensa. Então, momento em que o hábito acontece, a vontade de fazer o que tem que fazer e sentir o gostoso de ter feito. Um hábito que já está formado, ele funciona assim também. O hábito de comer um chocolatinho depois do almoço, né? Estímulo, sentir um cheirinho de café, desejo, me deu uma vontade de um docinho, resposta, fui lá, peguei um pedaço de bolo, recompensa. Que delícia. O que acontece? Quando a gente está criando um hábito, fazendo o Excel, por exemplo, aí eu sentei para fazer o Excel, meu cérebro está lá normal. Aí fui lá, fiz minha planilha, terminei, vi meus números, vi que eu estava em ordem, aí eu tenho um pico de dopamina no final. Quando eu termino, eu sinto a satisfação de ter feito. Na hora que você já instalou o hábito, já tá, já segunda-feira eu já sei que é hora de eu fazer minha planilha, já sei o alívio que isso me traz. O que que acontece? Você senta para fazer a planilha e você já sente um pico de dopamina na hora, que te arrasta a continuar fazendo. Então, é a vontade que dá de ir lá e fazer, entendeu? No começo, você só sente essa dopamina no final. E vai ter um monte de outras dopaminas querendo te puxar para outras direções. Eu me lembro quando eu tinha saído de São Paulo, que eu tinha mania de, na estrada, parar no drive-thru e comer um lanche do Burger King. Era tipo uma força magnética. Eu entrava no drive-thru, pegava lá um lanche vegetariano e ia comendo no carro. Então a dopamina disparava quando eu bati o olho no Burger King. Às vezes eu nem tinha mais, nem era tão gostosa a experiência de comer ali no carro, mas era uma coisa que me arrastava para aquela direção. Esse é o poder da dopamina no cérebro. Ela arrasta, ela tem um poder motivacional que arrasta a gente para aquela ação. Quando a gente começa um comportamento novo, o que a gente está fazendo é criando condição para ser arrastado para o que nos faz bem. Para ir naturalmente, para fluir naturalmente para aquilo que nos faz bem. Para a gente poder conquistar isso, a gente precisa fazer e sentir o desfrute de ter feito. Uf, mais uma planilha, mais uma clareza, já sei quanto eu posso gastar no mercado. Aí quando eu chego no mercado, eu vou passar, eu lembro do dia que eu tinha R$ 200 de orçamento no mercado. Aí minha compra deu 120, eu fiquei feliz da vida, ainda tomei um sorvete de chocomenta, ainda sobrou R$ 10. Ufa, que delícia, né? Aí, na semana seguinte, fui sentar para fazer a planilha, a dopamina já disparou antes, porque eu já sei que isso vai me fazer bem. Então, essa distinção entre querer e gostar, ela é muito importante, né? Não importa se você não gosta ainda. Se você quiser, tiver um quantum assim de querer e sentir o benefício depois que você bateu o cartão ali e praticou,
naturalmente você vai aprendendo a gostar, né? É o relato de alguém que aprendeu a gostar de Excel e assim, parecia impossível, né? Acho que é isso, meus queridos. Estamos aqui 8:55 e que eu queria trazer hoje para vocês. Obrigado, Santosha. Ótimo. Então, vamos seguindo aí no nosso estudo. Foi bom? Ajudou? Ótimo. Então, antes de a gente fazer um instante de silêncio, vamos tirar uma foto? A gente está divulgando com a foto para a gente poder inspirar as pessoas lá do grupo a virem, porque tá tão bom, né? Tantas coisas boas. Então, por isso que a gente está tirando foto. Obrigado, pessoal. Vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar? Ok. Obrigado, gente. Beijos. Boa semana. Obrigado, Santosh.